o professor Pedro e nós vamos estar juntos durante essas próximas aulas para falar um pouco sobre informática. Para começar, nós devemos enfatizar a importância da informática nos dias atuais, seja no nosso trabalho, seja para lazer, seja para negócio, seja na área da educação. A informática é extremamente importante nos dias de hoje em todas as esferas da sociedade. Para começar a falar sobre o assunto, pessoal, nós precisamos entender sobre dois conceitos a respeito desse mundo da informática, que é a respeito do conceito de hardware e software. A informática, de forma geral, ela é dividida nesses dois grandes grupos, a parte do hardware e do software. O hardware, basicamente, é a parte física da informática. Então, são todos os aparatos elétricos e eletrônicos, porém físicos. Exemplo, mouse, teclado, o monitor e acessórios também para a máquina. Já a parte de software é a parte lógica da máquina. Então, é a parte computacional. Quando nós trabalhamos com um computador, nós temos a interatividade com o hardware. Porém, esse hardware ele fará a conectividade entre o usuário e a parte do software. Então, hardware é a parte física do computador e o software é a parte computacional, é a parte lógica. Durante as nossas 3 aulas, nós vamos aprender um pouco sobre alguns softwares importantes na informática. Nós vamos trabalhar basicamente com 3 aplicativos, com 3 programas que geralmente nós utilizamos para fazer textos científicos, para fazer trabalhos acadêmicos e para fazer também apresentações e desenvolvimento de planilhas, que é a respeito do pacote Office. O pacote Office ele foi desenvolvido pela Microsoft e nós vamos trabalhar dentro dos vários programas que existem dentro do pacote Office. Nós iremos trabalhar com 3 aplicativos da Microsoft, que é o Microsoft Word, para o desenvolvimento de textos, basicamente de textos, mas ele também trabalha com planilhas e gráficos. Nós vamos aprender a trabalhar com o Excel, que faz o trabalho de planilhas, e também nessas planilhas é possível acrescentar gráficos e textos. E nós vamos aprender também a trabalhar com o Microsoft PowerPoint, que é o desenvolvimento de slides para apresentações. Na aula de hoje nós vamos aprender como trabalhar no Microsoft Word. Para isso, você precisa ter aberto a tela aqui do seu computador, vá no menu Iniciar e procure pelo Microsoft Word na sua lista de programas. A versão que nós vamos trabalhar aqui nas nossas videoaulas será do Office 2013. Porém, qualquer que seja a versão que você estiver em casa, esses aplicativos eles sempre são semelhantes. Então vocês não encontrarão dificuldade caso a sua versão seja posterior a 2013 ou inferior a 2013. Aqui no Microsoft Office 2013, nós vamos procurar pelo Word. Tá aqui, Word 2013. É só clicar. Nessa tela que aparecer, você tem diversos modelos de documentos que podem ser criados. Como que nós faremos? Nós criaremos um documento em branco. Então é só dar 2 cliques no documento em branco. Essa daqui, pessoal, é a nossa tela principal do Microsoft Word. Observem que aqui nós temos uma barra de tarefas e nessa barra de tarefas nós temos diversas abas. Nós vamos aprender como trabalha com cada uma delas. A primeira aba aqui é a aba de arquivo. Na aba de arquivo, se você clicar nela, você tem todas essas opções. Aqui novo é para você criar um documento novo, que volta para aquela página que nós tínhamos comentado. Aqui abrir é caso você deseja abrir um documento já pré-existente que tenha no seu computador.
Aqui, salvar, caso você já tenha feito alguma alteração no seu trabalho, no seu documento, e você deseja salvar. Salvar como? Se você deseja salvar esse arquivo em um novo diretório dentro do computador. Imprimir é caso você deseja imprimir esse documento. Compartilhar através de redes sociais e e-mail. E aqui outras opções que não serão pertinentes ao nosso curso. Se voltarmos aqui na tela inicial, nós vamos ver que após o menor de arquivo, nós temos a página inicial. Aqui nessa página inicial, o que será importante para a gente? O mais importante será a fonte, o tamanho da fonte, as questões de negrito, itálico e sublinhado, as cores dessa fonte e em relação ao parágrafo criado. Primeira coisa que nós devemos nos orientar, pessoal, é quanto à fonte. Nós vamos seguir o modelo da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas para a produção de textos científicos. E geralmente a ABNT, ela traz como fonte principal do nosso trabalho, o Arial. Então é só digitar Arial aqui e clicar Enter. O tamanho dessa fonte, no decorrer do texto, a fonte tem o tamanho 12, é só digitar 12 e apertar Enter. Se não quiser digitar, é só selecionar aqui também. Arial tamanho 12. Se você escrever qualquer coisa aqui, exemplo, já está em Arial tamanho 12. Se você selecionar e escolher qualquer que seja as outras fontes, ele já muda automaticamente. Da mesma forma, o tamanho da letra você consegue também alterar. Porém, nós deixaremos tamanho 12. Caso você deseje deixar esta frase destacada, é o que o programa te traz como negrito, porém, eu prefiro usar a expressão destacado, você irá clicar neste N. Observem que fica destacado em relação às demais partes do texto. Ou, se você preferir, você pode apertar a tecla Ctrl do seu teclado e N também. Volta ao normal, Ctrl N, faz. Observe que toda vez que está destacado, o N fica selecionado lá. Se você apertar de novo, o texto volta à sua forma original e some o destaque do N. O itálico é para deixar a letra com uma característica itálica. Geralmente nós utilizamos o itálico em palavras de língua estrangeira no decorrer do nosso texto científico. Observem a mudança. A letra dá uma pequena tombada para a direita. Caso você deseje fazer isso de forma no atalho do teclado, é só apertar Ctrl e a letra I. Para tirar o itálico, Ctrl I novamente. E por último aqui dessas opções nós temos sublinhado. Observem que o texto ele fica o quê? Sublinhado. Quer tirar o sublinhado? É só apertar novamente. Aqui, pessoal, nós temos as opções sobre a orientação do texto. Esse texto ele pode estar alinhado à esquerda, ele pode estar centralizado, ele pode estar alinhado à direita ou ele pode estar justificado. Sempre os nossos textos, no decorrer do texto, os nossos textos estarão justificados. Significa que tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, esse texto nosso ele vai estar alinhado. Se você usar alinhado à esquerda, ele ficará assim, como está. Centralizado, ele vem para o centro da página. Alinhado à direita, ele ficará dessa forma. E justificado, ele ficará assim. Para a gente ter uma ideia melhor de como ficaria esse justificado, vamos escrever a seguinte frase. Boa tarde, alunos.
Boa tarde, alunos! Meu nome é Pedro e estarei sendo o professor de vocês nas próximas aulas. Será um imenso prazer poder compartilhar com vocês um pouco do universo da informática. Observem, pessoal, que aqui está selecionado o quê? Justificado. Está alinhado tanto à direita como na esquerda. Se a gente selecionar e apertar alinhado à esquerda, olha como o texto fica. Fica desorganizado, então nós devemos justificá-lo. Centralizado ele ficaria dessa forma e alinhado à direita ele ficaria dessa forma. Então nós utilizaremos justificado, Arial, tamanho 12, ok? Sobre o parágrafo, é importante a gente apertar aqui, tá vendo? Este ícone aqui, nós apertamos ele. E abre essas opções aqui. Nós deixaremos padrão, pessoal. Aqui, esquerda 0, direita 0. O espaçamento antes e depois também 0. Apague este 8 e coloque 0. E o espaçamento entre as linhas, de acordo com as normas da ABNT, nós deixaremos no decorrer do texto 1,5. Aperte OK. Observa que mudou. Olha como nós tínhamos antes. Aqui essa seta, ela volta para o que nós tínhamos feito antes. Olha, observa como estava antes e agora como está agora. Então, o que nós aprendemos até agora? Trabalhar a fonte, o tamanho da fonte, a questão do destacado, itálico e sublinhado. Nós aprendemos também sobre a justificação do texto, que é importante, um alinhamento do texto, e sobre o parágrafo. Nós deixaremos 0 no antes e depois do espaçamento entre linhas 1,5 de acordo com as normas da ABNT, certo? Se vocês forem aqui em fonte, clicarem aqui em fonte, você também consegue selecionar o tipo de fonte, o estilo da fonte, se é normal, itálico, negrito ou negrito e itálico, o tamanho da sua fonte, a cor da fonte. Você consegue colocar um estilo de sublinhado aqui, ó, caso você deseje um sublinhado diferente. E você também tem outras opções aqui também. Para nós, o que importa? Arial, normal, tamanho 12 no decorrer do texto. Cor da fonte, nós deixamos automático aqui. Esse automático, ele já vem com preto sozinho. Porém, você pode selecionar a letra preta ou, caso você deseje, outra cor de fonte. Aqui nós utilizaremos o automático. A próxima aba que nós temos aqui no Microsoft Office Word é o menu Inserir. Aqui no Inserir nós temos todas essas opções, sendo que as mais utilizadas que são, pessoal, é a página em branco, quando você quer deixar uma página em branco. Como é que eu faço isso? Deixa o cursor onde terminou o seu texto, clica em página em branco. Observa que todo o resto dessa página ficou em branco e você passou para a próxima. Página em branco. Nós temos a questão também da quebra de página. A quebra de página é extremamente importante às vezes que você quer terminar o seu texto aqui e passar também para uma outra página. Quando você aperta quebra de página, faz basicamente a mesma coisa. Aqui, inserção de tabelas. Caso você já deseje criar uma tabela, é só selecionar a quantidade de colunas dessa tabela e a quantidade de linhas. Para tabelas maiores do que o proposto aqui nessa matriz, você vai inserir tabela e coloca o número de colunas pelo número de linhas. Por exemplo, uma tabela de 5 colunas por 5 linhas. E aqui você consegue inserir o seu texto dentro da tabela. Só estou colocando esses caracteres aqui, pessoal, para vocês verem a respeito do preenchimento da tabela dentro do documento. Essa tabela, observem que aqui, ó, você consegue mover ela. Consegue mover ela para todo lado. Vamos voltar aqui, ou selecionar a tabela aqui clicando e apertando Delete. Mas antes de apertar Delete, observa que quando você posiciona o mouse aqui, você consegue mudar também, ó, o tipo da fonte, o tamanho da letra
e todas aquelas questões. Inserir ou incluir linhas nessa tabela. Aperta Delete e você tem a exclusão dos caracteres que tinham sido inseridos na tabela. Se você clicar com o botão direito aqui em cima, você consegue excluir a tabela, ou apertando Delete. Estamos no menu Inserir, na parte de tabela. Aqui você consegue inserir imagens no documento. Então, se você clicar aqui, abre uma tela para você selecionar alguma imagem dentro do seu computador. Você escolhe uma imagem qualquer e insere ela. Aqui no menu Imagens, nós conseguimos inserir imagens. Aqui, formas. Então, você consegue a criação de formas. Selecionei aqui uma forma qualquer, consigo trabalhar ela. Se eu clicar em cima dela, abre um menu Formatar aqui e eu consigo trabalhar essa forma. Contorno da forma, eu consigo selecionar ou sem contorno, a espessura do traço e etc. Eu consigo também o preenchimento da forma sem preenchimento. Observem que eu tenho uma caixa agora. Essas formas, elas têm várias e a gente usa muito, às vezes seta, às vezes círculos, às vezes para dar algum destaque em alguma informação no texto, então você tem todas essas formas. Aqui nós conseguimos criar gráficos dentro do texto. E o gráfico que você vai utilizar depende dos dados que precisam ser inseridos. Aqui você possui diversos tipos de gráficos, nos quais podem ser escolhidos e inseridos no texto. Então vamos selecionar qualquer um destes e clica em OK. Você também tem inserção do gráfico. Quando você clica em cima do gráfico, abre o menu Formatar, onde você poderá trabalhar a formatação desse gráfico dentro do documento. Vamos lá de novo em Inserir. Aqui você consegue colocar um vídeo online com hiperlink. Aqui você consegue também ter outras opções. Aqui a gente utiliza muito, principalmente na parte da matemática, quando você vai trabalhar com textos voltados para a área da matemática, principalmente, inserir equações ou símbolos. Esses símbolos podem ser utilizados inclusive dentro das equações ou no decorrer do texto, caso você precise. Aqui em Design, pessoal, nós temos para você trabalhar com design do documento. Eu, basicamente, como professor, eu não oriento nós trabalharmos nessa área do design, porque, na verdade, o texto científico é um texto extremamente objetivo. Então, nós não trabalharemos com o design, grandes designs no nosso texto. Layout da página. Aqui no layout da página, nós temos uma parte extremamente importante. Por quê? Até agora nós aprendemos que a nossa fonte tem que ser Arial, para o texto tamanho 12, justificado à direita e à esquerda, e nós teremos também a questão das margens. Como é que nós faremos isso? Você vai em Layout de página e configurar a página aqui. Aqui em configurar a página, nós temos aqui as margens superior, inferior, esquerda e direita. Pela norma da ABNT, a margem superior tem que ter 3 centímetros, a margem inferior 2 centímetros, a esquerda 3 centímetros e a direita 2 centímetros. Então, superior 3, inferior 2, esquerda 3 e direita 2. A posição, a orientação do nosso documento vai ser retrato, não será paisagem, porque olha como fica o documento, ele fica deitado. A orientação vai ser retrato mesmo e clica em OK. Então, as primeiras coisas que eu faço quando eu abro um documento no Word é, aqui na página inicial, verificar a questão da fonte, tamanho da fonte e sobre um alinhamento do texto. Depois eu vou em Layout de página, configurar página e verifico sobre as margens. 3, 2, 3, 2. Clica em OK. Quando você faz isso, seu texto está basicamente dentro dos padrões exigidos pelas normas técnicas da ABNT.
Outro fator importante é também um parágrafo, você deixar o espaçamento antes e depois 0 e o espaçamento entre as linhas pro texto 1,5. Se vocês quiserem também, pessoal, vocês podem clicar aqui em parágrafo e definir isso daqui como padrão. Olha, quando você aperta como padrão, você pode selecionar essa opção todos os documentos baseados no modelo normal dessa forma. Assim, toda vez que você abrir um novo documento e for aqui, já vai estar nesta configuração. Aqui no layout de página, também da mesma forma. Definir como padrão, sim. Aqui nós temos outras abas, que nós trabalhamos com referências, com questão em relação a correspondências, revisão do texto. E aqui nós temos, observem, ortografia e gramática. Pessoal, não confiem 100% na correção aqui desse texto em relação à ortografia, porque existem algumas palavras que vão estar erradas e ele não vai indicar como errada. Ou a palavra ela pode estar certa e ele está indicando como errada. Exemplo, se eu colocar aqui, ó, observem que fica um sublinhado vermelho embaixo da palavra. Isso quer dizer que o software, que o aplicativo, ele está me indicando que essa palavra ela está gramaticamente errada. Para corrigir isso, basta você clicar com o botão direito, olha lá, informática. Se você vê que a palavra ela está certa, vamos supor que essa palavra se escreve dessa forma. Se você tem certeza que essa palavra está certa, clica com o botão direito e vai em ignorar tudo. E aí ela some. Porém, nós sabemos que ela estava errada. Então, muitas das vezes, ele te dá a sugestão de palavras que podem ser que você queria dizer. Por exemplo, aqui, informática. Se aparecer um sublinhado verde embaixo da palavra ou de várias palavras, significa que o seu texto ele pode ter algum erro em relação à concordância das sentenças. Aqui em exibição, você tem a questão que você pode trabalhar com zoom na tela, você tem a questão que você pode configurar a largura da página, você tem várias questões aqui, como também o módulo de leitura. Olha, aperta ESC, você volta para o seu trabalho normal. Pessoal, um detalhe que é extremamente importante é irmos em exibição e selecionar aqui a régua. Observe que quando você seleciona a régua, apareceu aqui essa régua na parte superior do documento e na parte esquerda. Aqui nós conseguimos trabalhar os parágrafos. Professor, como eu faço para fazer parágrafo aqui? É só você apertar a tecla Tab do seu teclado. Uma tecla Tab já é suficiente para indicar o parágrafo no seu texto. Observem que quando você apertou o Tab, houve um deslocamento desse item aqui para a direita. Observem que eu vou voltar aqui na setinha. Quando eu volto, olha, ele estava aqui. Quando eu coloco o Tab, ele veio para cá. Você pode trabalhar esse espaçamento também arrastando isso daqui, este item. Ou você, se você arrastar ele por completo, você consegue deslocar todo esse bloco. Porém, um Tab já é o seu parágrafo. Essa foi a nossa primeira aula a respeito de conceitos básicos de informática, onde nós estivemos aprendendo sobre o Microsoft Office Word versão 2013. E seja qual for a versão que você tem em casa, observem que as versões são sempre semelhantes. Formatem bastante textos, leiam o material, resolvam os exercícios e na próxima aula nós vamos aprender como formatar e criar planilhas através do Excel. Então, até a próxima!